Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia. Vamos então continuar a falar do método pitórico indutivo e agora íamos falar dos códigos, né? Um código de símbolos serve de guia de estudo. Vamos então falar. Diz assim: tocou no meu coração, parece um coraçãozinho, e diz: quando a frase bíblica inspira um significado particularmente importante com uma resposta de Deus. A seguir dá-se uma carinha alegre. Alegrou-se bastante, quando o texto bíblico provoca uma grande alegria interior. Iluminou a minha mente, dá-se uma lâmpadazinha. Diz: se uma frase do texto bíblico traz uma luz a uma melhor compreensão intelectual ou uma resposta procurada para uma questão importante da vida. Próximo. Está um pé diz: vou começar a aplicar isto hoje na minha vida. Quando o texto se apresenta como uma resposta de Deus a uma necessidade e faz sentir a urgência da sua aplicação prática. Depois está um ponto de interrogação. Tenho dúvidas. O estudo da palavra de Deus pode apresentar um assunto que provoca a necessidade de melhor compreensão e de um estudo mais prolongado. Este é um sinal para aprofundar o estudo, mas também para pedir a opinião dos restantes membros do grupo. A seguir está assim como se fosse uma corneta, né? E diz assim: tenho que contar isto à pessoa em quem estou a pensar. Quando o texto bíblico se apresenta como uma resposta a uma preocupação ou oração intercessória por alguém e que, portanto, deve ser partilhada com essa pessoa. E por último está uma luva. Vou orar sobre isto. No final da partilha em grupo, solicita-se a partilha dos motivos de oração que foram suscitados pelo estudo em grupo. Este símbolo pode ser um lembrete para a apresentação de um motivo especial de oração. Vamos para um novo método. Diz: método do plano sistemático de visitação. Este método, desenvolvido pelo pastor Eduardo Teixeira, combina diariamente a meditação pessoal e o culto familiar. O seu objetivo é implementar a meditação e a oração para a manutenção de uma comunhão diária com Deus. A comunhão pessoal com Deus é o motor da união familiar e do testemunho cristão. É um método simples e excelente para a partilha em família. O método do plano sistemático de visitação comporta 2 períodos diários: 15 minutos de meditação pessoal e 15 minutos de meditação em família. A meditação pessoal diz: de manhã, cada membro da família lê, na sua meditação particular, um texto da Bíblia ou um livro inspirador, comentando a palavra de Deus. O método de estudo é uma aplicação do método indutivo simplificado. Escolhe-se um livro bíblico para ser lido pelos membros da família, meditando diariamente sobre 2 ou 3 versículos, retirando-lhes pessoalmente a mensagem viva de Deus. Para esse efeito, no espírito de oração, o leitor pergunta-se: qual é a mensagem que o Senhor tem para mim hoje, através da meditação da sua palavra? Depois desta meditação, o leitor escreve num caderno as impressões sentidas por essa leitura e o pensamento ou a mensagem que lhe tocou no coração. Por último, o leitor ora pela lição descoberta e pela inspiração recebida, no mesmo tempo que fez a sua oração de consagração para o dia. Os outros 15 minutos de meditação em família. À noite, a família reúne-se durante 15 minutos e cada membro partilha as anotações pessoais, as bênçãos recebidas pela mensagem sentida da parte do Senhor. Na meditação pessoal da manhã, o culto familiar termina com a partilha de orações e de ações de graça em família. Diz assim:
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. É um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio deles, não se abalará, Deus a ajudará já ao pôr da manhã. Está em Salmos, capítulo 46, do versículo 1 ao 5. Numa segunda fase, este método convida a oração intercessória com o objetivo de visitação, testemunho e estudo da Bíblia com as pessoas por quem se orou. Esta é a componente vocacionada para o testemunho implícito no discipulado cristão. O objetivo global é ver realizado o ideal de famílias consagradas, apresentando a palavra de Deus a outras famílias. O que é que podemos falar daqui mais um pouco, mais uma reflexão? Em visões de noite passaram perante mim representações de um grande movimento de reforma entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus, os enfermos eram curados e os outros milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda a parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Amém por isso. O Senhor está aqui para nos dar as bênçãos que nós precisamos, mas para isso é preciso que nós estejamos ao lado dele e que consigamos dar a palavra ao próximo. Sem nós darmos a palavra ao próximo, Jesus não volta. E por isso, nós com certeza queremos ir o mais rapidamente possível para o pé de Jesus, para que não tenhamos sofrimento nem angústias. E por isso, temos que dar a palavra ao próximo rapidamente. Por isso ficamos por aqui, meus amigos. Tenham um dia muito abençoado e lembrem-se, temos que dar a palavra ao próximo. Nem que seja, se não gostas de falar, nem que seja o teu testemunho de vida, mostrares ao teu amigo, ao teu colega, e assim conseguirmos mostrar a Jesus em tudo o que fazemos. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.